Vamos retomar o assunto da crise energética na Europa e entender as medidas que os países e a União Europeia estão tomando para contornar este grave problema no continente. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. O tema da crise energética na Europa, que não é um assunto bacana, ele realmente preocupa, mas é importante que a gente entenda o que está acontecendo por lá e quais são os possíveis desdobramentos, porque o inverno europeu ainda nem chegou. E quem sabe a gente consiga tirar algumas lições até para o Brasil e para que os europeus, brasileiros expatriados que estão assistindo esse vídeo também possam se preparar para o que pode acontecer. Porque o que eu sempre reitero aqui é, mais do que o problema em si, a inflação elevada, a energia cara, a conta de luz nas alturas, o que realmente me preocupa são as políticas adotadas pelos governos que muitas vezes acabam sendo contraproducentes ou até mesmo agravam o problema que eles buscavam solucionar. E no caso da Europa, a gente pode estar vendo isso agora e as medidas que foram anunciadas correm o risco de levar a Europa para uma necessidade de racionamento de energia severo ou até mesmo risco de blackout. É impressionante ter que falar isso, parece que a Europa está se tornando uma região de países emergentes, porque esse é o estado da situação agora. E as causas por trás desse fenômeno na Europa, a gente já falou bastante e exploramos assim, extensamente as raízes do problema em vários vídeos passados, vou colocar o link de alguns aqui em cima, mas em síntese tudo isso começa com essa transição forçada para energias renováveis, mas não confiáveis, como eólica e solar, que invariavelmente precisam ser conectadas a uma rede elétrica que tenha um fornecimento de gás ou algum outro combustível fóssil que seja confiável para quando essas fontes de energia não estiverem gerando energia, não está ventando, não faz sol, as pessoas conseguirem ter energia elétrica disponível. O problema, e aí o caso mais emblemático é o da Alemanha, que criou essa dependência do gás russo, e agora com a guerra na Ucrânia e as sanções que a União Europeia impuseram à Rússia, o que a gente tem é um cenário onde a Europa quer lutar contra a Rússia diplomaticamente com essas medidas, não militarmente, mas o que acaba acontecendo é que a Rússia também está retaliando, e cada vez mais, e é o que eu quero trazer também neste vídeo. Então, primeiro, de atualização de preço, felizmente no dia de hoje, estou gravando aqui 7 de setembro, tivemos um alívio no preço do petróleo, caiu bastante, chegou o Brent a cair mais de 5% no dia de hoje, com os receios de queda de demanda na China, que voltou a ter lockdown em algumas regiões. Pode ser algo temporário ou não, é difícil dizer, mas pelo menos aqui tem um alívio. Mas quando a gente fala do gás natural, o preço do gás natural futuro na Europa, que está bastante volátil, também teve mais uma queda depois do que o preço foi nas alturas mais de 346 euros por megawatt-hora. O custo de eletricidade e o preço futuro, um ano para frente, da eletricidade na Alemanha e na França, segue bastante instável. Porque sim, esse mercado também está com problemas de liquidez. Os players desse mercado, por isso que eu falei que é um mercado que está disfuncional, e essa até é dos pilares das propostas da União Europeia, é fornecer liquidez para as empresas de trading de energias, porque está havendo chamada de margens e acaba tornando o mercado altamente instável, e a descoberta de preço não reflete a real situação, porque aquele preço de eletricidade que dispara 14 vezes, aquilo está dizendo que não há eletricidade e não é bem isso a situação. Mas é importante saber, acompanhar isso também. Falando da União Europeia e de como isso afetou os países da União Europeia, aqui tem uma variação da queda de geração de energia por fonte de janeiro deste ano até agosto desse ano. E vejam que as principais quedas foram nuclear e hidroelétrica, aí por falta de chuvas também, e no caso de nuclear, a principal culpada é a França, que tem uma estatal
que é a que controla as usinas nucleares, que opera elas, e praticamente metade dos reatores estão nesse momento em manutenção. Uma boa parte deve voltar a operar agora no final do ano, novembro ou dezembro, então pode compensar essa queda de geração, mas é algo que agravou o problema de energia neste momento na Europa. Aí que vem as retaliações do Vladimir Putin, porque a União Europeia impõe sanções financeiras, sanções, congelamento de reservas, entre outras medidas, e o Putin também vem retaliando. Ele já vinha cortando o fornecimento do gasoduto Nord Stream 1, e no último dia, 5 de setembro, ele anunciou que estava cortando completamente o fornecimento de gás para a Europa. E inicialmente o pretexto era que um problema de vazamento de óleo no Nord Stream 1. E aí depois ele disse que só vai voltar a operar o fornecimento, só retomaria o fornecimento se a União Europeia removesse todas as sanções. Então vejam como mudou, e é claro que a gente sabia que isso poderia acontecer, mas agora a Rússia retalia tirando todo o fornecimento de gás. Aqui a gente vê o gráfico do Alexander Stahel mostrando que o Nord Stream 1 já não está fornecendo nada. Então não há mais gás que está fluindo da Rússia para a Alemanha, e agora aí tem todas as consequências dessa quebra do fornecimento, porque a Alemanha ainda precisa completar e preencher os seus reservatórios para enfrentar o inverno. Como é que vai fazer isso? Ainda é incerto. E aí que vem as medidas que eu digo que podem ser contraproducentes, e por isso que a Europa realmente está numa situação muito complicada, porque já que a inflação está elevada, a renda disponível está caindo, e agora o custo da conta de luz vai subir para todo mundo, além das commodities energéticas, petróleo, diesel, etc., o que vários governos estão buscando fazer é medidas de estímulo para compensar a elevação na conta de luz, então algum tipo de cheque, algum tipo de benefício para conseguir contrabalancear este efeito, só que os governos estão, em larga medida, também muito endividados e com déficits elevados. E agora eles vão entrar em déficits ainda maiores para buscar ajudar as famílias dos seus países. É o que está acontecendo. A própria Alemanha acabou de anunciar que vai ter uma ajuda de 65 bilhões de euros. Talvez vai criar um imposto para financiar essa ajuda. Outros países não se sabe ao certo como isso vai ser feito, mas se eles incorrerem em mais déficits, isso pode repercutir também no preço dos bonds, então vai subir juros, que o Banco Central Europeu está buscando controlar, também comprando ativos, controlando juros, então é muito prato no ar girando em que a União Europeia, o Banco Central Europeu, está tentando equilibrar ao mesmo tempo, e não é fácil. Além das medidas de estímulos que vão acarretar em mais déficits, e possivelmente são déficits inflacionários, que logo mais à frente vai se traduzir em mais pressão para a renda dos europeus, a União Europeia acabou de anunciar, aqui com o tweet da Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão da União Europeia, e ela disse o seguinte, até vou colocar isso aqui um pouco maior, ó. Ela falou o seguinte, que isso foi no dia 5 de setembro, e aí hoje, dia 7, ela anunciou as medidas. O Putin está usando energia como uma arma para cortar o fornecimento e manipular o nosso mercado de energia. Ele vai fracassar e a Europa vai prevalecer. A Comissão da União Europeia está preparando propostas para ajudar as famílias mais vulneráveis e os negócios para lidar com os altos preços da energia. E aí, como medidas, o que eles colocaram? Que eles vão tentar reduzir a demanda de eletricidade nos picos, como desestimulando o consumo, pedindo para as pessoas consumirem menos, vão impor um teto no preço do gás que vem no gasoduto russo. Que gás? Acabou o gás. Então é uma política que já não tem nem pé nem cabeça. Enfim, vão também ajudar aí os consumidores vulneráveis e negócios com receita do setor de energia. Então, olha a intervenção para tentar ajudar. Eles querem impor um imposto nas empresas de fornecimento de energia, empresas de serviços, que têm um custo baixo e que estão agora tendo uma receita mais elevada, e aí querem tributar mais dessas empresas para repassar para o consumidor.
Isso vai acabar ricocheteando e vai se voltar contra a Europa, porque é intervenção que acaba complicando toda a descoberta de preço. As finanças dessas empresas, que em algum momento também podem ter aumentos de custos, poderiam ter uma sobra de caixa e aumentar o seu colchão de liquidez, inclusive daqui a pouco investindo mais, mas agora elas vão ser penalizadas por consequências das políticas que foram adotadas pela União Europeia e pelos países ao longo das últimas décadas. Esse é o nível que chegou a coisa. E, por fim, ajudar a suportar os produtores de eletricidade que estão com desafios de liquidez por conta dessa volatilidade. Essa parte que é importante é uma medida que vai na direção correta. Ela anunciou todas essas medidas no dia de hoje. Eu não vou colocar o vídeo aqui, senão vai ficar um pouco longo, mas eu recomendo que vocês assistam. Mas eu queria apenas destacar um trecho dessa fala dela, foi coletiva da Ursula, porque ela falou o seguinte, eu vou ter que colocar aqui na tela e vou traduzir, são 25 segundos apenas, então vamos lá. And this is what is expensive, because in these peak demands, the expensive gas comes into the market. So what we have to do is flatten the curve and avoid the peak demands. We will propose a mandatory target for reducing electricity use at peak hours, and we will work very closely with the member states to achieve this. And this... Então vejam a fala dela, que eles vão buscar reduzir esses picos de demanda e com alvos obrigatórios para reduzir a demanda, para achatar a curva. Pois é, vocês já escutaram essa frase sem dúvida alguma, e essa é a política que é um mero paliativo, por isso que eu digo que é muito complicada a situação na Europa, porque o que se está fazendo agora são paliativos. Não é uma solução definitiva do problema. Uma solução mais definitiva, e que solução imediata definitiva não existe, seria realmente a definitiva, mas não imediata, voltar a depender de fontes de energia mais confiáveis e com custo menor. Nuclear é uma delas. E aí que chama atenção, por exemplo, na Alemanha, na situação que se encontra o país, ainda assim os verdes que controlam a parte do clima e o ministro de Finanças lá, o ministro de Finanças e do Clima é do Partido Verde, eles estão ainda indo em frente com aquela medida de desativar as últimas 3 usinas nucleares até o fim desse ano. Mas no último momento eles voltaram atrás e disseram, não, uma só vai ser desativada, outras 2 a gente vai manter em suspensão por enquanto, porque se tivermos uma emergência no inverno, a gente pode religar elas. Se tivermos emergência, já há uma emergência, assim, é impressionante, mas enfim. Só para terminar, 2 pontos mais, porque além da União Europeia e os países do continente, a Inglaterra também enfrenta problemas de eletricidade elevada e ganhou o posto de primeira-ministra na corrida para a liderança do país, a Liz Truss, e ela está com uma bandeira também de diminuir imposto, que é ótimo, mas ao mesmo tempo com várias medidas de ajuda à população, especialmente para pagar a eletricidade, só que é uma medida que vai pressionar demais as contas públicas do Reino Unido, trazendo mais déficit, portanto, é uma medida potencialmente inflacionária. Mas a inflação ela não respinga em D0, ela tem um tempo até isso respingar e ter impacto no poder de compra da Libra, que por sinal está próxima da paridade com o dólar. Aqui é uma matéria do Financial Times, que a Libra caiu assim que o mercado à medida que o mercado vai digerindo a escala do desafio econômico da Truss, que é a nova primeira-ministra, e já está em 1,15 e chegou em 1,14. Quantos dólares por libra? Então pode chegar à paridade, coisa que já aconteceu com o euro. E aí, por fim, mostrando como não é apenas o preço nos mercados que está mostrando a eletricidade muito elevada, é também o preço para o consumidor final. O custo na conta de luz já está aumentando para vários consumidores ao redor da Europa. Essa última matéria do Financial Times que eu coloco um gráfico interessante que mostra aqui o preço
o preço médio das famílias por megawatt, por quilowatt-hora. Reino Unido foi o que mais disparou agora, mas Itália também disparou, Alemanha disparou, Holanda, Espanha, Estônia, França, Grécia, Hungria, que ainda não. Então sim, está aumentando. Para ilustrar como isso virou um problema real para a população, eu vou colocar um último vídeo que é assim, é um negócio até chega a ser tragicômico, mas reflete o momento pelo qual a Europa passa. Esse é um programa na TV britânica do canal ITV, que é aquele estilo Roda da Fortuna, onde o telespectador liga para o programa e participa de um sorteio, a roda vai girando e ele pode ganhar algumas premiações. Olha as premiações que estão sendo colocadas neste programa. Vamos lá. Okay, here we go. So we'll pay your energy bills. Got £1,000 as well. So this is energy bills, I think, for 4 months if it stops on that. Nice. So how are your energy bills? Are you a bit worried about it all? Major. Yeah. Are you? I've got one of these prepayment meters and it's absolutely murder. Oh. Então aqui eles dizendo que a roda da fortuna, que pode ganhar $1.000 ou então eles pagarem 4 meses da conta de luz do telespectador. E aí perguntaram para ele, bom, como é que tá a sua conta de luz? Ele falou, tá, é um grande problema, assim, tô sendo massacrado por ela. E aí, só colocar aqui pro fim do vídeo, pra gente continuar. Ó, aqui... It is going to be... It's your energy bill! Oh my God, thank you. We're paying your energy bill for 4 months. Então aí o cara foi o felizardo, conseguiu ganhar o prêmio e o programa da TV vai pagar 4 meses de conta de luz do sujeito. Realmente é rir para não chorar, mas a verdade é que é uma situação que está crítica e a gente, por um lado, precisa orar para que o inverno não seja rigoroso e, ao mesmo tempo, assim, esperar que tome medidas na Europa muito mais condizentes com um resultado prático e não uma boa parte do que se está propondo agora. Teto de preço, controle de preço, não tem como dar certo. E o que eu trago aqui não é pessimismo, é realismo, é entender as relações de causa e efeito. Se você impõe um controle à tarifa elétrica, estabelece um preço máximo e é um preço abaixo do que o mercado acabaria cobrando e que reflete a real escassez daquele insumo, o que vai acontecer é uma falta de energia elétrica ou no mercado nesse setor, o que se conhece como blackout, apagão. Infelizmente, a Europa está nessa situação onde o racionamento já vai ser mandatório e se nem isso funcionar, é possível que até mesmo apagões ocorram no continente europeu. Surreal falar isso, mas essa é a situação no momento. Espero que tenham gostado do vídeo e volto no próximo. Obrigado. Pois bem, os links utilizados, como sempre, colocarei aqui na descrição, nos comentários, aliás. E quem for europeu, estiver morando e vendo a sua conta de luz subindo, por favor, comente aqui abaixo. Gostaria de saber assim, os relatos de quem está morando aí e vivendo isso na pele. Obrigado.